Observando o nosso calendário do mês de novembro, hoje estamos na quarta-feira, dia 4 de novembro. Na nossa aula de português de hoje, nós iremos estudar sobre verbete de enciclopédia. Então, abram o livro de vocês de português na página 2. Vamos observar aí essas imagens e trocar ideias. Você sabe o nome desses animais? O que eles têm em comum? Escolha um desses animais e conte o que você sabe sobre ele. Quais perguntas você faria para saber mais sobre eles? Então, crianças, nós vamos falar hoje sobre verbete de enciclopédia. Mas o que é um verbete de enciclopédia? São textos encontrados em dicionários e em enciclopédias. Eles têm o caráter informativo. Por exemplo, se você quiser saber sobre esses animais aí da página anterior, é muito fácil você encontrar esse texto, tá? Essas informações nesses verbetes aí de enciclopédias. Eles podem estar disponíveis impressos em enciclopédias ou vocês podem encontrar também, né, em alguns sites aí pela internet. Mas, observando aqui, ó, esse primeiro texto. Gato. O gato é um animal de pelo bem macio e bigodes compridos. Ele é muito ágil para caçar ratos. Então, esse tipo de texto aqui, ele é um verbete. Por quê? Porque ele dá informações claras e objetivas sobre o animal, né, que é o gato. Então, o texto, o verbete, ele é texto informativo. Ele pode dar informações sobre qualquer assunto que você queira saber, tá bom? Vamos observar aí essas questões a seguir e responder? Questão número 1. Assinale o nome do animal descrito no texto. Galinha, gato ou galo? Questão número 2. Como o texto descreve os pelos do gato? Bem macios ou muito macios? Questão número 3. O bigode do gato é curto ou comprido? Questão número 4. Na frase, ele é muito ágil para caçar ratos. Ágil significa que o gato é veloz, rápido ou lento, vagaroso. Você irá marcar aí a resposta no quadrinho correto. Nós temos aqui o texto 2. Onça. A onça é um animal de pelo amarelado com manchas pretas. Vive nas matas e se alimenta de antas, peixes e outros animais. Nesse segundo texto, nós temos aí também um verbete, né? Ele está dando aí informações sobre um outro animal, que é a onça. Agora, vamos responder aí as questões referentes ao texto. De que animal esse texto trata? Observe aí a figura e você vai marcar o X aí no quadrinho sobre qual animal esse texto está falando. Questão número 6. Grife o nome do animal no texto. Você vai procurar o nome do animal do que o texto está falando e vai grifar aqui no texto, tá? Quantas vezes o nome dele aparece? Uma vez ou duas vezes? Questão número 7. Como é o pelo da onça? Desenhe. Então, aqui nesse quadro, você vai desenhar como é o pelo da onça. Questão número 8. O texto diz que a onça vive na praia, na cidade ou na mata? Marque aí a opção correta. Questão número 9. Do que a onça se alimenta? Localize e grife a resposta no texto. Você vai voltar aqui no texto e vai grifar
do que a onça se alimenta, tá bom? Grifar é só passar o tracinho embaixo da palavra, tá? Você vai procurar aí no texto, ler novamente com bastante atenção e vai passar o tracinho embaixo da palavra do que a onça se alimenta. Texto 3. Tigre. O tigre é um animal grande de pelo amarelo, com listras pretas. Tem unhas grandes e fortes. Nós temos aí novamente um verbete, né? Um texto que está dando informações aí, né? Sobre o tigre. Vamos responder aí as questões a seguir de acordo com o texto. Circule o animal de que o texto trata. Qual é o animal que o texto está falando? Você vai observar aí a figura e vai circular. Questão número 11. Esse texto informa como são os tigres ou conta uma história de tigres? Você vai marcar aí a opção correta. Questão número 12. Como foram descritas as unhas do tigre no texto? Grandes e fracas, pequenas e fortes ou grandes e fortes? Observe aí com bastante atenção para que você possa marcar aí a opção correta. Questão número 13. O que os três textos apresentam? Informações sobre os animais ou o significado do nome dos animais? Alternativa 14. Se você e seus colegas quisessem pesquisar mais sobre esses animais, onde procurariam informações? Na internet, em sites especializados ou em enciclopédias disponíveis na escola? O que você acha? Questão número 15. Preencha as lacunas do texto com as palavras a seguir. Você vai ler esse texto com bastante atenção e vai preenchê-los com as palavras que estão faltando, que são essas palavras que estão aqui dentro desse quadro. Depois de preencher o texto com as palavras que estão faltando, você vai copiar aqui, tá? Esse texto com a letra cursiva. Leiam o texto com bastante atenção para que você possa completar aí com as palavras corretamente e caprichem aí na sua letrinha na hora de escrever com a letra cursiva. Questão 17. Faça um desenho com as informações do texto. A partir do texto aqui que você leu, você vai fazer um desenho usando as informações fornecidas pelo texto, tá? Aqui nesse quadro, na questão 17. Questão 18. Encontre e circule a palavra intrusa em cada lista. Depois, escreva mais 2 palavras em cada lista. Nós temos 2 listas, tá? Uma lista de animais e uma lista de cores. Só que dentro dessa lista existem palavras intrusas que não pertencem aí a esse grupo. Então, você vai procurar ler com bastante atenção aí as palavras e vai descobrir qual é essa palavra intrusa no grupo dos animais e vai também procurar qual é a palavra intrusa no grupo das cores. E irá circular. Depois, você vai completar essa lista dos animais com mais 2 nomes de animais. E aqui, o grupo das cores com mais 2 nomes de cores, tá? Pensem aí com bastante atenção, leiam as palavras com bastante atenção para que vocês consigam aí encontrar a palavra intrusa. Então, crianças, até a próxima!